Eu comentei num dos vídeos anteriores que o medo foi um dos importantes professores que eu tive na minha vida. Ele me ensinou muitas coisas. Comentando algo que um dos meus mestres diz, ele diz que o medo, nós só temos 2 medos naturais. Todos os outros são aprendidos. Os 2 medos naturais que nós temos é o medo de ruídos muito fortes, que a criança traz, ela se assusta com ruídos muito fortes. E o segundo é o medo do cair. A sensação de queda gera um medo instintivo. Todos os outros medos são aprendidos. Quando o medo que nós vamos tratar não tem causas sistêmicas, não estão além do indivíduo, então nós devemos tratar esse medo de uma forma diferente. Ele é um medo aprendido, logo ele pode ser reorganizado facilmente. Eu vou contar uma história para ilustrar bem o que eu quero dizer. Na minha adolescência eu fui atleta, eu fui jogador de tênis. E certa vez, depois de pouco tempo que eu jogava tênis, quase 2 anos, eu me inscrevi num primeiro torneio de tênis. O torneio era aberto para outras pessoas, tinha muitas pessoas que eu não conhecia, mas era no clube que eu frequentava. E o clube era praticamente na porta de casa, então eu frequentava todos os dias. Eu tinha treinado muito e eu era bastante competitivo, então eu tinha muito interesse nesse torneio. Eu tinha me preparado e no dia do meu jogo, que na época era publicado no jornal, a agenda do torneio era publicada no jornal, eu tinha ganhado um agasalho novo, raquete nova, bolsa nova, eu parecia uma árvore de Natal. E assim que eu fui para o clube, para o meu primeiro jogo de competição. Como eu estava no meu clube, que eu frequentava normalmente, eu encontrei muitos amigos enquanto eu caminhava até as quadras. E todos eles me vendo daquele jeito diferente do que eu estava no dia a dia, falavam, nossa, o que aconteceu? E eu disse, hoje eu tenho um torneio, hoje eu tenho meu primeiro jogo. Para todos que eu dizia isso, eles me diziam, primeiro jogo? Primeira vez que você entra num torneio? Eu dizia, é a primeira vez. Nossa, você deve estar muito nervoso. Mas isso é normal, a gente ficar nervoso no começo, todo mundo fica, mas é assim mesmo. E eu fui para a quadra, pessoa atrás de pessoa com quem eu cruzava e cumprimentava, me dizia a mesma coisa. E foi assim a minha primeira experiência. Até a hora que chamaram nos alto-falantes do clube, das quadras de tênis, o meu nome, para ir jogar com um outro adversário que eu não conhecia. Eu entrei na quadra e daí a pouco chegou o adversário, nós nos cumprimentamos, fizemos um rápido aquecimento e aí começou o jogo. Bom, o meu adversário, conforme os meus amigos que o conheciam antes comentaram, não sabia jogar nada. Era um perna de pau. E logo no aquecimento eu já percebi isso. Eu jogava as bolas, elas não voltavam. Ele jogava, não passava da rede. Ou então iam lá para a avenida. E eu abri um placar disparado no início do jogo. Foi 4-1. Eu estava jogando brilhantemente. Até que quando eu fiz 4-1, eu achei que o jogo estava no papo. E ele fez 2. Nem sei muito bem como. Fez 3. Quando eu acordei, ele estava ganhando de 5-4. O meu jogo tinha caído o rendimento e o dele tinha melhorado. Num esforço desesperado, eu consegui fazer 5-5. E para quem conhece a contagem do tênis, sabe que quando empata 5-5 vai a 7. Caso contrário, termina em 6.
Pois bem, ele ganhou de 7-5 no primeiro set. No segundo set, eu não vi a bola e ele ganhou de 6-0. Foi vergonhoso. Eu saí da quadra extremamente decepcionado e frustrado. E quando eu encontrei com os meus amigos que estavam na arquibancada, eles disseram: nossa, você começou jogando tão bem, depois você ficou com medo e começou a errar e aí não fez mais nada. E com todo aquele sofrimento, eu acreditei que eu tinha ficado com medo, porque é isso que eles me diziam. Eu fui para casa extremamente triste. Concluí que nervosismo e medo eram os meus problemas. Nos próximos torneios que eu entrei, a mesma coisa acontecia. Até que eu concluí que eu tinha problemas emocionais. Então, uma vez numa livraria, comprando um livro didático, eu vi lá um livro, O Poder do Subconsciente. Naquela época não existia um mercado editorial tão grande para a história de autoajuda. Mas eu vi aquele livro, eu li a contracapa, fiquei deslumbrado. Ele tinha tudo, ele me propunha tudo o que eu queria. Não ter medo, ter autoconfiança, ter coragem. E eu comecei a praticar todos aqueles exercícios de hipnose clássica, de autossugestão. Depois de alguns meses, quando eu ia jogar tênis, eu tinha um monte de rituais. E antes de entrar na quadra, na hora do jogo, eu ia para o vestiário e fazia todos esses exercícios, fazia relaxamento. O fato é que começou a funcionar. Quando eu entrava numa quadra para um torneio, eu entrava completamente relaxado, todo feliz. Jogava o jogo inteirinho feliz e tranquilo. E saía mais zen ainda. Mas eu continuava perdendo jogos miseravelmente sem ver a bola. O meu rendimento em competição era 10-15% do meu rendimento em treinamento. Aí eu concluí que eu não me sentia mais mal, não ficava mais nervoso, não tinha mais medo, mas o meu desempenho esportivo não tinha melhorado. Eu levei muitos anos para aprender que todas aquelas sensações que eu tinha lá no começo da minha vida em competição não se chamavam medo, não se chamavam nervosismo. Isso é uma coisa que em psicologia do esporte nós chamamos de estados de ativação. Quando eu compreendi isso, eu voltei a praticar todos aqueles exercícios de relaxamento para pedir de volta essa excitação que antecedia os momentos de alta performance. Quando eu recuperei essa comunicação com o meu organismo, aceitando todas aquelas manifestações como algo positivo, e não como medo, algo do que eu queria me livrar, algo muito interessante aconteceu. A partir de então, em competição, eu rendia 150% do meu rendimento em treinamento. Minha concentração, minha confiança melhoraram, pois eu não estava mais brigando comigo mesmo pelas experiências que estava vivendo. Então eu vou repetir algo que eu disse num outro vídeo. Será medo o que você está experimentando? Ou você apenas está tentando evitar algo que é espontâneo, uma mensagem do seu organismo? Afinal de contas, eu continuo a acreditar que a providência não é nada estúpida e que não faria um processo tão danoso para o ser humano e para todos os seres humanos, caso ele não tivesse uma função extremamente valiosa no processo de amadurecimento
emocional e psicológico de cada um de nós.